não é. E aí isso acontece, porque às vezes a gente vai para uma academia e chega lá, tá todo mundo malhado, a gente se sente até um pouco discriminado. Pô, tá todo mundo aí bacana, numa boa, se exibindo, e eu aqui com esse corpo totalmente diferente, não é? E aí a pessoa não vai mais, se sente excluído. No caso aí, João do Gás, como é que tá seu corpício? Precisando de academia. Tá precisando de academia? Fine Fit. Fala, professor. Academia sempre é bom. Eu mesmo não tenho vontade. Eu não tenho tempo. Mas eu acho que eu vou fazer uma visita aí nessa do meu amigo aí, né? Pra conhecer. E quem sabe, né? Não vir no cliente. A gente tem que ter um tempinho pra gente se cuidar também. Isso pra mim é indiscutível. Fazer exercício, caminhar. Sempre que eu dá, às noites eu faço caminhada. Quando dá de manhã. Mas a academia eu acho que é fundamental na vida do ser humano hoje. Maravilha. Você vai ter professores ligados à área já formados, especialistas? Como é que é o procedimento? Inclusive eu sou formado em licenciatura e bacharelado pela Faculdade Anhanguera de São Paulo, Universidade, e pretendo contratar professores da região, daqui de Santo Antônio de Jesus, e o nosso diferencial vai ser sair da mesmice, de ir para academia, só fazer musculação. A gente vai ter aula de treinamento funcional, jump, step, e procurar conscientizar a pessoa que a prática do exercício físico vai muito além de um corpo escultural. A atividade física traz inúmeros benefícios, como a longevidade. Quer dizer, a pessoa vive mais. Vive mais. A pessoa claro, vive mais. Vai ter uma boa saúde. Com saúde. E a prática de exercício físico está diretamente relacionado com o bem-estar, com a alegria. Porque quando a gente pratica o exercício físico, a gente libera um hormônio chamado endorfina, que ele é... Como que eu posso dizer? A endorfina, ela é uma sensação de prazer, que combate o cortisol. Isso. Né, que é o hormônio do estresse. Isso. Ah, que bacana. Então aí a pessoa deixa de tomar até medicamentos e etc. Ô, João, quando você for para a academia nossa aqui, do nosso amigo aqui na avenida, em frente ao vizinho aí, Amai, em frente a São Luís, você vai com aquela roupinha apertada, vai com ela afogada, como é que você pretende ir, João? Eu gostei da roupinha apertada. Eu gosto. Legal. Beleza, vamos continuar. Temos... Driele, temos alguma pergunta? Temos sim. A pergunta é de um ouvinte de Amargosa. Ele fala que a ex-companheira colocou ele na justiça para pagar pensão alimentícia. E antes disso, ele registrou a criança como filho dele. Só que ele acha que o filho não é dele, que a criança não é filho dele. Ele quer e a mulher não quer fazer o DNA na companheira. Ele quer saber se ele pode romper na justiça e não dar pensão alimentícia. Romper com o acordo que ele fez na justiça e não dar pensão alimentícia. Bom, não. A doutora Lia vai dar a resposta, Driele. Essa pergunta foi feita por Driele, foi lida por Driele, e o ouvinte é de Amargosa. Certo? Bom, eu gostaria de fazer aqui alguns esclarecimentos. Uma vez que ele registrou esta criança, legalmente ele é pai. Eu não sei se biologicamente ele é pai, mas a essa altura não importa com relação às obrigações de pagamento de pensão alimentícia. O que ocorre? Se ele acredita que esse filho não é dele e ele registrou e está pagando alimentos, ele pode promover uma ação na justiça para uma ação de negativa de paternidade, para que a justiça, através de um processo legal, tudo certinho dentro da lei, possa verificar através, inclusive, do exame de DNA. A mãe será convocada, a criança, no caso, se for menor, se for maior, o próprio filho, para que venha responder na justiça a ação promovida por esta pessoa, por esse suposto pai que está pagando alimentos sem ter certeza que é filho. O que ocorre é assim: se por acaso promover ação e o juiz determinar que faça o exame de DNA e a pessoa não quiser fazer, neste caso aí já vai criar um problema para a parte ré que está se negando. Ora, se é uma prova técnica, científica, que é o DNA, para demonstrar se é filho ou não é, e a pessoa se nega a fazer, já está deixando claro de antemão que não é filho. Do mesmo jeito que o inverso, quando o pai
suposto pai se nega a fazer o exame de DNA, promovido uma ação pela mãe ou pelo próprio filho, se maior, no sentido de que averigue a questão da paternidade através do exame de DNA, então o pai é obrigado a fazer, sob pena de fazer prova contra ele. A jurisprudência hoje é majoritária. Quer fazer prova contra ele? É dizer, se a pessoa não quis fazer o DNA, o juiz vai juntar as outras provas e vai dar a sentença dizendo que ele é pai. Então, se a pessoa se negar, por exemplo, essa senhora aí, ela disse que... Isso eu não com vou relação ao pai. Agora, com relação ao contrário, com relação ao pai que tá negando a paternidade. Com relação ao pai que está dizendo que a paternidade não é dele, mas ele já tendo promovido o registro desta criança, então ele tem que fazer uma ação negativa de paternidade para que o juiz demonstre, através, inclusive, de outras provas, não somente do DNA, mas outras provas que inclusive as características físicas, tudo isso é possível. Ele é um galeguinho do zóio azul. Pois é, tem gente que a coisa é tão escandalosa que diz que é pai de alguém, a gente olha assim, não é. E não percebe. Às vezes a evidência é muito grande. Claro que tem que fazer a prova técnica, tem que instruir o processo, ouvir testemunhas, enfim, todas as provas legais. Mas se ela se negar? Se ela se negar, o que ele está dizendo aí é que ela se negou. Diante de um conjunto probatório, o juiz vai sentenciar dizendo que não é. E a partir daí, então, ele pode deixar de pagar a pensão alimentícia. Mas enquanto não houver uma sentença desconstruindo esta paternidade, ele está obrigado a pagar. Ele não pode se negar de jeito nenhum, sob pena, inclusive, de ser preso se deixar acumular 2, 3 meses sem um pagamento. Ela vai pedir a execução desses alimentos. O que é que acontece? O juiz vai dar um prazo para pagar, dizendo se não pagar em 72 horas, que é assim que a lei diz, vai preso. Pagar ou justificar a impossibilidade de ter feito o pagamento, vai preso. Então não dá de jeito nenhum, tem que pagar mesmo. Doutora Lia, veja bem, mas, tudo bem, tem que pagar mesmo. Teve um caso esta semana que eu acompanhei, o rapaz bateu a nossa porta 10 horas da noite, preocupadíssimo, ele é mototaxista, a moto dele é alugada, locada, mora de aluguel, certo? E aí a mulher deu uma queixa dele, dizendo que ele devia 10 mil reais de pensão alimentícia. 10 mil. Pô, o cara tem uma moto locada, que esse 10 mil dá para ele comprar até 2 motos aí, usadinhas, ou 3. Tá entendendo? E se for Pokémon, compra 5. Aí o que é que ocorre? Pokémon é brincadeira. Mas aí o cara vai preso por isso. Vai mesmo. Sim. Vai. E aí... O que é que acontece? Nesses casos, quando deixa acumular, porque a lei não diz que... Nesses 10 mil aí, com certeza, é a parte que é executada normalmente com a execução comum, normal, e a parte que é executada por um artigo próprio da lei de alimentos que prevê a prisão, que a quantidade é menor, o valor sempre é menor. Nesses casos, quando a pessoa é intimada para pagar ou justificar a impossibilidade do pagamento sob pena de prisão, o que é que acontece? A pessoa tem que procurar um advogado ou a defensoria pública e comparecer ao juiz e dizer lá, doutor, eu não posso pagar por isso, eu só posso pagar X, eu vou dividir. O juiz também tem bom senso, percebendo que a pessoa não tem condições. Tem um ouvinte no microfone, ali ao celular, para ele não gastar os créditos, a gente retorna. Sim. Pois não, ouvinte, bom dia. Ô, meu querido professor Pedro, bom dia, Oswaldo da Cordeão está falando, professor. Quem está falando? Oswaldo da Cordeão. Oswaldo da Psíquicos para ver. Meu querido, é um prazer falar com o professor Pedro, com toda a bancada aí, professor. Você é o maior cantor de forró que eu conheço nesta Bahia, viu, rapaz? Uhum. Eu passei quase 3 meses internado, professor Pedro. Aí eu passei internado fazer a operação da pedra da vesícula. E estou precisando de uma pessoa me ajudar, professor, para me fazer a cirurgia da próstata, entendeu? Mas primeiro eu vou agradecer do óculos. Peraí, você... Viu? Vou agradecer do óculos que eu me deu, foi uma maravilha, certo? Mas vem cá, esse óculos aí, você não enxerga. E para que você quer óculos? Diga aí, me conta aí, qual é a função? Diga aí. Eu sempre usei óculos, entendeu? O óculos preto eu sempre usei, toda criança. Ah, que é estética, né? É isso. Eu quero esse óculos...
e vender por 200. Tá entendendo? Professor Pedro, Oi. professor, por que eu posso me dar o seu telefone fora, não pode me dar no ar, seu telefone? Pronto, fora do ar, certo? Mas eu queria hoje, professor. Oi, Fora do ar, seu telefone, ninguém fora do ar, então. eu vou. Daqui a pouco aí você pode ligar no intervalo. Tá bom? Fale a próxima, meu filho, me está me dando trabalho do que eu vejo como é que eu estou passando. E eu estou precisando da pessoa que me ajude, professor Pedro. Mas essa cirurgia de próstata não faz no hospital regional, não? Faz mais aquela pelucura e aquela agonia, rapaz. O senhor vê, se um dia uma pessoa fazer uma força com a gente, nunca faz isso. Eu fiz A tal da fila. a verriça, porque eu botei na rádio aí, e uma pessoa aí falou bem forte mesmo, por mim, desculpa, é capoeira, rapaz. Pode mandar um calor quase morrendo já. Ah, eu vou falar com a Dina. Muito poderoso nesse aspecto. Viu? Vou falar com ele, viu? No inter... Doutora Lê, vai concluir? Vou concluir. A questão dos 10 mil reais que dá para comprar então, o que é que 5 motos. acontece? Quando alguém é intimado para pagar determinada pensão atrasada sob pena de prisão, deve procurar um advogado, um defensor, que possa peticionar perante o juiz, demonstrando que aquela pessoa não pode pagar aquele total, que se não pagou, porque certamente a maioria porque não pôde mesmo, então justifica direitinho, dá uma entrada, pede um parcelamento e se livra da prisão. Agora, que tem que pagar? Tem, não tem jeito. Pensão alimentícia tem que pagar, não tem para onde correr. A pensão pode ser revestida em alimentos? Não. É porque não saiu bem a pergunta. A pensão pode ser revestida não, em ela vai fazer a alimentos. pergunta. Então, Como é? a pergunta é se a pensão pode ser revestida em alimentos. Você fala em alimento Ao in invés de natura. pagar- Cesta isso, básica. pagar- Sim, in natura. Isso, dá isso. feijão, arroz, leite e tal, Isso. tal. Não. A lei diz que tem que pagar um valor para que aquele ou aquela que esteja com a guarda da criança, do menor, da menor, compre aquilo necessário, pague outras. Porque o alimento não é só o alimento. Alimento, é vestuário, é escola, é material escolar, é remédio, é lazer. Alimento é tudo isso, é um conceito amplo, não é só a comida. Então, se der só a comida, não resolve. Por isso que a lei não diz que pode dar desse jeito. Tem que dar o dinheiro, pagar mensalmente um valor para que o responsável por aquela criança possa comprar e pagar as coisas. Inclusive, às vezes, até aluguel entra se a criança não tiver onde morar. Aquele valor do alimento aqui, lato sensu, é para resolver tudo isso. Maravilha. Eu quero aqui fazer um registro. Ontem a gente foi para a formatura do curso de medicina da UFRB. E lá tinha uma menina que se formou em medicina, que é parceira do escritório, que era colaboradora do escritório. Foi colaboradora do escritório. Né? Lá do escritório, da Barroso e Barroso, Lia era quem gere o escritório. E essa menina, uma senhora já com 2 filhos ou 3. 3 começou filhos. a estagiar lá no escritório. Já mãe de 3 já filhos. mãe de 3 filhos e tal. Lia deu uma força enorme a ela, porque você absorver uma mulher com 3 filhos no trabalho é difícil, né? O que a maioria só quer novinha, tá entendendo? João do Gás mesmo só emprega novinha ou novinho lá. Aí o que é que ocorre? Aí pegou, certo, tal, ela se formou, casada na luta, tal, formou em medicina ontem, a gente foi para Eu quero fazer um registro sobre essa formatura de ontem, dos médicos, das médicas, os novos 26 médicos e médicas aqui em Santo Jesus, formados pela primeira turma da UFRB. Eu fiquei encantada. Primeiro que eu fui para essa formatura, porque lá tinha essa ex-colaboradora do escritório, que começou lá como uma mãe com 3 filhos e tal. Ela só voltou a estudar porque não podia trabalhar lá se não fosse estudante em razão de necessidades legais. Então, ela tinha que ser estudante. Então, ela começou a estudar por conta disso. E aí passou naquele curso, acho que é BI, exatamente, na UFRB, e aí ela
trabalhava um pouquinho de manhã, no outro dia que era de tarde, trabalhava de tarde, a gente ia flexibilizando tal, até eu ter conseguido outra pessoa, porque o curso dela ficou mais apertado. Mas, enfim, a gente teve sempre uma relação muito boa, uma menina excelente, casada, 3 filhos, lutadora, e assim, com energia muito positiva, colaboradora, parceira, uma pessoa do bem. E saiu de lá, a gente sempre foi amiga, mas não se via muito. E ela é prima de um funcionário que está comigo até hoje, que está há 28 anos no escritório. Ela é prima dele. E foi para lá exatamente, eu tinha muita gente pleiteando a vaga, inclusive meninas novas, sem filhos, sem nada, e eu preferia ela, que é uma pessoa casada com 3 filhos, mas eu percebi que ela era uma pessoa responsável, esforçada e que tinha uma visão de futuro muito importante. Não é que depois ela conseguiu passar para o curso de medicina e um dia no supermercado, na Codical, eu estava fazendo minha feira normal, que eu estou lá no supermercado fazendo minha feira, e aí me encontrei com ela, ela disse, doutora Ali, eu estou formando, graças a Deus, lhe agradeço. Não precisa me agradecer não, menina, eu que fico feliz imensamente por saber que você conseguiu realizar seu sonho. Quando marcar minha formatura, eu vou levar o convite, eu quero que a senhora participe. Eu digo, para mim vai ser uma honra. E assim foi feito, ela levou o convite, para participarmos da formatura dela ontem, fomos para essa formatura, belíssima, muito bem organizada e um dado sociológico impressionante. Como o próprio reitor mencionou, ali estavam filhos de homens e mulheres que ganham no máximo 1 a 2 salários mínimos. A maioria ganha um salário mínimo. Gente pobre, que nunca teve oportunidade na vida, e essa UFRB foi um farol, foi uma luz que ajudou muita gente. Esses médicos hoje, todos eles oriundos de classe baixíssima, de gente que não tinha condição nenhuma de colocar um filho na faculdade, de nenhuma forma, em razão da pobreza, e essa gente conseguiu, o quanto é importante a universidade pública. 85% pretos e pardos. E pardos. Pobres, pretos. É uma maravilha e tem salvado a vida de muita gente e vai continuar salvando, porque sem os estudos, sem o saber, ninguém vai para adiante. Então, estavam lá médicos oriundos e médicas de classes baixíssimas, pretos e pardos, mas com a predominância imensa de pretos, que a gente chama de pessoas negras, de matriz africana. O pessoal colocou lá a faixa. Sim, mas botou na forma de protesto, inclusive teve faixa, teve tudo lá, teve inclusive homenagem a quem permitiu que a faculdade, que a universidade fosse criada, que foi Lula. Não tem jeito, tem que falar. E aí, Lula já estava solto neste momento, muita gente entrou lá com o dedinho assim e teve manifestação de Lula livre, porque aquelas pessoas só se formaram naquela faculdade, só estavam colando grau ontem em razão disso. E é um dado sociológico que não adianta tentar tapar o céu com a peneira. É a verdade, gente pobre que só teve ascensão em razão de uma política diferenciada para a educação. Porque antigamente, como disse lá alguém que fez um discurso que eu não me lembro, que a Faculdade de Medicina só formava brancos e ricos. Ô, doutora Lia, o que me chamou a atenção... E hoje está formando... Era só santo, Maria dos Santos, Antônio dos Santos. Eu fiquei... Renato, torcedor do Bahia? Ah, que bom. Rapaz. Cara, Pedro, bom dia. Bom doutora dia. Lia, o restante aí que está aí, eu não estou lembrado do nome agora, que está na mesa, né? tá aqui, tá Pedro Barroso, né? Diz que ele vende o gás, que o gás dele é o mais alegre da cidade, deve ser realmente fantástico. Ele vai levar aí no seu sítio, o gás. Tá bom. Pela risada vai ser bom. Me diga uma coisa, eu queria falar 2 coisas. A primeira é em relação ao que a doutora Lia colocou,
né, nesse grande empreendimento que vem revolucionando não só o Recôncavo, né, como a Bahia, né, a UFRB, uma conquista dos movimentos sociais. Isso veio de 54 audiências públicas para que a gente pudesse, não é, conquistá-la, né, e no governo, né, do presidente Lula foi implantada. E com isso, né, como já foi dito por vocês, o percentual, né, de negros, de pardos, né, é imenso. E dentro deles, eu quero chamar a atenção, meu caro amigo Pedro, que nós temos uma médica ontem formada e que já está, né, na equipe do prefeito Ito de Veiga. Ela hoje é responsável pelo posto de saúde do Tabuleiro de Menezes, né? Então, ela é almedense, né? Dentro dessa turma, foi formada e já foi contemplada e está hoje compondo a equipe de saúde da Prefeitura de Conceição do Almeida, também nessa visão do gestor de Veiga, dando a oportunidade a essa juventude que está, né, precisando de oportunidade do município, e ela foi contemplada. A outra coisa, teve um participante, eu não sei se ele é frequente do programa, mas já tem umas 2 ou 3 semanas, a qual ele colocou, não sei se doutora Lia, eu não me lembro se doutora Lia estava, mas ele falou um pouco da questão da Amazônia, da questão da queimada. Foi com Pedro Filho, não foi nem com... Foi com Pedro Filho. Exatamente. A semana passada o programa não foi, né? Foi gravado. Isso, foi. Eu não tive condições de adentrar e para fazer esse comentário. Na verdade, ele falou que a gente tem que ter muito cuidado em relação ao que se coloca na Amazônia, né? Que não existe essas queimadas como foi colocada, e pela intenção dos países dizendo, falando a importância da Amazônia e qual é o interesse deles. Na verdade, o que vem acontecendo também, e isso ficou focado, o que o mundo todo está, não é, chateado, e os ambientalistas e todo mundo que se envolve e que gosta e que necessita de um ambiente feliz, que é a questão de um ambiente saudável, é que o gestor atual, ele acabou com toda a estrutura de fiscalização praticamente, não é? Da questão ambiental, além disso, de órgãos que fiscalizam dos movimentos sociais, como os conselhos. Foram vários conselhos, não é? E as falas, repetidamente, que ele vinha colocando em relação ao MBio, do INEM, do IBAMA, que é a xiita e tantas outras coisas que vinha, isso chamou a atenção do mundo, não é? E as medidas que vêm sendo tomadas, isso é que a gente tem que ser preocupado. É por isso que está chamando também a atenção do mundo, não só do Brasil, mas do mundo, das atitudes que ele vem cometendo contra o meio ambiente. É verdade. Renato, isso tudo que você está dizendo eu assino embaixo. Realmente isso é uma grande verdade. O Brasil está sendo muito mal visto no exterior e estamos perdendo mercado e vamos perder mais ainda. O maior consumidor de sapatos do Brasil é a Argentina, e ele começou a querer falar mal da Argentina, do governo argentino, e o maior consumidor de sapatos. E o cara deixa de comprar sapato em nossa mão, vai ter desemprego em Santo Antônio, nessa fábrica de sapato, vai ter em Amargosa, vai ter em tudo quanto é lugar. Com certeza. O problema do nosso presidente é o medicamento, é que o pessoal está esquecendo de dar remédio a ele para alguma coisa assim, aí o cara não está tomando remédio. O Bolsonaro toma aquele remedinho, bicho, aí você fica bem, aí fala tudo certinho, mas não está falando coisa com coisa, porque está esquecendo de tomar um remédio, entendeu? Cília, Renato, foi muito bom falar contigo, e você é um cara do bem, que sempre traz boas informações, e as 54 audiências públicas, muito bom, eu não sabia disto, foi bom você ter trazido esta informação, sei que você participou de todas elas, porque você está no jogo, e na hora que aparece, tem de aparecer e essa informação que você nos deu. Eu não sabia disto. Na verdade, foi uma conquista da própria sociedade, ela que discutiu, não é? Foi discutido por ela pela implantação da universidade. E essa universidade ela vem fazendo um trabalho não só
né, na área econômica, dando uma oxigenada economicamente no Recôncavo, como também no social, que é o principal, né? Isso. Beleza. Valeu. Vamos para o comercial ou vamos pegar direto? Vamos ao comercial. Bom, já entrou no comercial? Bom, a pergunta do comercial, a pergunta do ouvinte. Qual é a pergunta do ouvinte para responder no comercial? Após? Olha, depois do comercial, tem um filho com uma pessoa. Ele não dá pensão porque não trabalha. Só que ele tem uma família bem estruturada. Alguém dessa família, ou seja, os avós, poderiam dar a pensão? É a pergunta do ouvinte. Bom, após os nossos comerciais. 97,1 Andaiá FM. IMDI Cardio Center, um centro médico com todas as especialidades em um só lugar. Avenida Luiz Argolo, 3162-2999. IMDI Cardio Center, informa a hora certa. Agora 9h06, bom dia. No Novembro Azul, o Centro Médico IMDI Cardio Center te convida a entrar na campanha da saúde do homem contra o câncer de próstata. Dispomos de atendimento especializado em urologia, exames de imagens, USG de próstata, laboratórios, dentre outros. Centro Médico IMDI Cardio Center, um centro médico completo para cuidar da sua saúde. Avenida Luiz Argolo, 116, ao lado da Santa Casa. Responsáveis técnicos, Dr. Luciano Ramos, CRM 15037 e Dr. Marcos Cerqueira, CRM 19765. A Andaiá FM está junto com a maior torcida do Brasil. Dia 23 de novembro, transmissão ao vivo da grande final da Libertadores da América. Flamengo e River Plate se enfrentam pelo título e a Andaiá FM vai trazer todas as emoções para você. A nossa equipe estará no Bob Esponja Lava Jato Churrasquinho Music Bar. O nosso time já está escalado. Na bola, Mário Freitas, Itajaí Júnior, Dino Alves, Frank Monteiro, Dilson Barbosa e Fernando Moreira vão transmitir tudo para que você não perca nada desse grande jogo. É a Andaiá FM com o Flamengo pelo título da Libertadores. Oferecimento: o Varejão Autopeças, mania de vender barato. Faça suas compras e concorra a um EcoSport 0 km e vários outros prêmios. BR-101 Amparo 3632-4585. Na hora de dar aquele grau no seu veículo, passe no Lava Jato. É grave, doutor. É grave. Basta que ela procure o cartão. Foi na hora da expedição. Aí vou expedir uma nota. Diz que o gás é o quê? O gás... Alegre. O mais alegre. O mais alegre. Você vai levar esse gás lá nesse rapaz de Conceição do Almeida, Renato, lá no sítio dele. Lá você toma água de coco. Ele é fazendeiro, o maior fazendeiro que tem na região. Criador de peixe, de gado, de porco, né? Galinhas à vontade, ovos e etc. Ele fica só numa rede fazendo contas, Renato. Você tem filhos? Não, professor, não tenho filho, não. Tenho minha mãe, né? Que eu sou muito próximo dela, cuido dela e hoje... Não que ela seja para mim como um filho, não, mas hoje a minha preocupação que eu tenho maior é minha mãe. Né? Mas você pretende ter filhos? Sim, é um desejo meu, sim. Mas adotado ou fazer com uma mulher? Aí a gente tem que ver, né? São várias complicações. Eu tô brincando, não. Eu tenho um sonho, sim. Sempre complicação? Tive, eu sempre tive um sonho de ser pai. Quem não tem sonho, né? De ter pai, né? Mas aí, se eu não puder ter... como eu posso dizer? Se eu for o caso filho de adotar... Biológico, filho biológico. Eu vou adotar, assim, sem problema nenhum. Mas eu tenho capacidade de ter um biológico. Você tem capacidade? Tenho, normal. Tá namorando e tal? Namorando não, mas sozinho nunca, né, professor? Claro, Sim, certo. mas você... Pedro. Deixa ele, que ele gosta de brincar. Mas tenho que responder as perguntas, viu? Não estica essa Deixa eu perguntar, João. Pedro, não estica essa não, que a gente tem que responder uma fila enorme de perguntas. Certo. Vamos ver aí, Adriela, as que mais tem. Alessandro, o que você acha de João do Gás? É uma pessoa maravilhosa. Agora, conheci ele hoje, já percebo que é uma pessoa maravilhosa. Obrigado, igualmente. Ele vai visitar a sua academia. Que bom, será um cliente. Vai ser um cliente lá. Perfeito, João do Gás. Eu tô te esperando lá.
você e seus amigos, quiser ir lá, vai ser um prazer receber você. Prazer é meu, e eu vou divulgar a sua academia para meus clientes também. Você pretende fazer uma ala lá LGBT? Olha, não precisa dessa ala. Somos todos. Eu estou perguntando porque eu tenho que perguntar. Pois não tem necessidade. Não tem necessidade. Todo mundo misturado. Somos todos iguais. Lógico, não, a academia que fizer isso está cometendo crime. Não é possível fazer isso. Não pode. Não, isso é discriminação. Não pode. Os seres humanos são iguais, independente da sua opção sexual ou a questão de gênero, não interessa. Homens e mulheres se separam em situações extremadas, como é no caso de delegacias, que é necessário, e da questão da privacidade, de sanitários, banheiros, etc. Somente, mas não se pode separar os seres. Não, por nenhuma questão. Os seres são iguais à própria Constituição, que é a nossa carta maior, que garante tudo, inclusive a soltura de Lula ontem, por conta da nossa Constituição, não prevê. É especialista em academia, ele é formado na área. Em São Paulo, onde você morou por muito tempo, lá tem academia específica, porque tem cruzeiro gay, por exemplo. Tem cruzeiro gay, tem cruzeiro isso e Sim, aquilo. mas aí é outra história. No caso aí. Não tem a academia específica. Inclusive, falando do geral, a amizade tem entre todos, não tem preconceito nenhum e o grupo LGBT está presente em qualquer lugar. A aceitação em São Paulo é geral, é normal, é comum. Claro. A gente cruza com casais. Eu tenho um casal de homens que são meus amigos, casal de 2 mulheres que são meus amigos, e a Academia Fire and Fit está aberta a esse público, a todos os públicos. Maravilha, vai ter até desconto. Diga, João. Eu quero falar aqui rapidinho assim, eu acho que não existe isso aí. Se é gay, se não é. Eu acho que o que tem que ter no ser humano hoje é o respeito e o caráter. Agora, eu vou falar aqui rapidinho que a nossa cidade é um pouco atrasada sobre isso mesmo. Aí, na última parada gay que teve aqui na cidade... Na última o quê? Parada gay que teve aqui. Você foi, João? Fui prestigiar minha comunidade. Você foi fantasiado? Não, eu fui normal. Fui normal prestigiar uma comunidade que eu faço parte com muito orgulho. Porém, eu não vi nenhum vereador lá prestigiando atualmente. Não vi. Aí, assim, aonde eu falo, tá na hora... Só estou tentando acordar por esse ponto aí. Eu acho que a classe LGBT, todo mundo pertence a um pai só. Todo mundo somos irmãos, filhos de um pai só, Deus. E eu acho que o Sr. Antônio tem que destacar mais esse lado. Está na hora de mudança, está na hora de ser mais presente. Eu mesmo senti falta aí de um representante, né, do povo e por lá. que você não se candidata a vereador, rapaz, para representar esse segmento é importante. Quem sabe, né? Quem sabe? É uma ideia, né? Possa ser que sim, né? Tá aí, vamos ver daqui para frente. Mas eu quero discutir isso aí. O importante do ser humano é o caráter, entendeu? E querer fazer o bem. Eu mesmo eu sou um homossexual, sou um gay assumido, não tenho vergonha de dizer. Minha família me ama e eu tenho esse lado meu assim de querer sempre, tá, fazer o bem, estar próximo da comunidade, e é isso aí que eu quero, que ele falou aí. Não existe, todo mundo somos filhos de um só. Agora aqui em Santo Antônio, eu acho que está um pouco atrasado nisso aí. Tem que ter mais participações em todos os sentidos na sociedade de Santo Antônio de Jesus. João, realmente você é um cara... Veja bem, um dado sociológico. Não estou aqui incentivando o A nem B. Agora, os filhos que mais apoiam os pais, principalmente as mães, que ficam juntos, dificilmente você vai ver um hétero na fila de um banco do hospital com a mãe com o pai para cima e para baixo. Mas você vai ver, usualmente, um homossexual ali cuidando da mãe. Como o João acabou de dizer, ele veio de São Paulo, né, por causa da mãe. Certo? Bem, então, esses são carinhosos. Não estou querendo dizer que é... Não, é apenas um dado sociológico. É uma observação. Né? E é um estudo que existe sobre isto. Né? E como você disse, eu não tenho filho, mas eu tenho minha mãe para cuidar. Então não adianta ver o cara dizer, meu filho é um machão. Sim, mas abandonando os pais idosos,
Bate na mulher, briga na rua, faz Então, confusão. então, Esse e negócio você- de machão tá por fora, né? E você é um cara musculoso, um cara fortão. Totalmente. Pô, bicho, é fogo aí. Eu não sei como é que vai ser esse negócio, não. Bom, mas parabéns. Tem uma pergunta? Mais uma pergunta aqui. Olha, o ouvinte diz aqui, ela ligou, disse que a mãe dela é aposentada, já tem 83 anos. Ela pergunta, ela tem a obrigação de pagar o IPTU? Ela é aposentada, tem 83 anos. De alto padrão, num bairro novo, você vai pagar mais IPTU, porque tem, Salvador mesmo tem toda aquela diferenciação que a própria lei municipal lá já previu e outros lugares também prevê. Então, o que é que acontece? Aí paga mais, é porque aquele bem paga mais imposto em razão de uma série de situações objetivas previstas na lei. Uma casa pobre, pequena, de vinculado a tem imposto numa alíquota X em tal lugar, ela tem que pagar independente do que ela ganha, porque o imposto não é dela, a pessoa, o imposto é do imóvel. Bom, para uma pergunta inteligente, uma resposta inteligente. Qual é a próxima pergunta, Adriele? Então, né, pegando aí o gancho da soltura do ex-presidente Lula, a pergunta que a gente tem aqui é se a prisão de Lula foi ilegal e se ele poderá ser preso de novo. Bom, vou responder também. A prisão, nos moldes que ela foi colocada e que ela foi aplicada, inclusive pelo atual ministro Sérgio Moro e pelo Tribunal da 4ª Região do Paraná, não, na verdade, Rio Grande do Sul. Foi legal, na época foi até legal, porque no momento que foi feita aquela prisão baseada na condenação em segunda instância, o posicionamento, o entendimento do Supremo era naquele sentido. Então, esse período aí, a prisão, do ponto de vista formal, foi legal. Mas no momento que o Supremo diz que não pode, que fere a Constituição e que é constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, que diz que só pode prender após o trânsito em julgado, passou a ser ilegal e, por conta disso, da decisão do Supremo, validando a Constituição como guardiões que são da Constituição, defensores da Carta Magna. A finalidade precípua do Supremo Tribunal Federal é guardar a Constituição, é proteger, fazer com que ela seja respeitada, porque é a nossa Carta Maior. Então, quando promover essas ações que foram concluídas agora na quinta-feira, para declarar se era ou não constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, não tinha outro jeito. Quem votou contrário quis jogar para a torcida. Mas quem votou dizendo que aquele artigo era constitucional, votou de acordo com a Constituição. Pouco importa se ela beneficiou Lula, se ela vai beneficiar Temer, os filhos de Bolsonaro adiante, ou quem quer que seja. Porque a lei não pode ser direcionada, a lei não é pessoal, a lei é impessoal. Se essa decisão que está de conformidade com a Constituição beneficiou a Lula, não podemos fazer nada. E todos os ministros disseram isso. Que bom, aí, aqui já falando pessoalmente, que bom que beneficiou Lula, porque o processo de Lula houve uma instrução viciada, com a participação espúria e o conluio entre o Ministério Público
e o juiz que não pode, o juiz julga, não pode, o Ministério Público é parte, como advogado de defesa também é parte, representando o cliente dele, o Ministério Público representando a sociedade. No momento que se alia o Ministério Público e aquele que vai julgar, o processo está completamente viciado, o juiz foi parcial e eu entendo que deva ser anulado mesmo, porque não pode, não é como se fosse o filho de Maria e Joana lá daqui do Alto Santo Antônio. Pouco importa que seja pobre, rico, famoso ou não, mas a lei tem que ser cumprida, a lei tem que ser igual para todos. Eu sou legalista e por isso estou falando desta forma, porque eu entendo que deva ser assim mesmo. Então, a prisão de Lula, como ele estava no momento, estava legal, porque existia um entendimento do Supremo Tribunal Federal dizendo que era possível a prisão após o julgamento de segunda instância. Mas no momento que ele caiu, exatamente porque não pode, legal, vírgula, ele estava ilegal porque ele estava confrontando, essa decisão confrontava a Constituição, mas estava valendo. No momento que ela deixou de valer, passou a valer o que diz mesmo a Constituição, que é um artigo importantíssimo, a garantia individual do cidadão está no artigo 5º, e o nosso artigo 5º tem lá um inciso expresso que só pode ser considerado culpado após o trânsito julgado da sentença. Significa dizer que após passarem todos os recursos. O Código de Processo Penal, lá no artigo 283, diz que não pode prender senão após o trânsito julgado. Esse artigo estavam dizendo que era inconstitucional. Agora o Supremo vem e diz que é constitucional. E ele está de acordo realmente com o que diz a Constituição. Se está certo ou se está errado, que se faça uma nova Assembleia Nacional Constituinte e se modifique a Constituição. Vai valer a que for aprovada pelo Congresso, devidamente votada para essa finalidade. Xingar, dizer, fazer o que quiser. Não vai, tem que ir ao da Constituição, que é um país democrático que se respeita, ele tem que seguir, em primeiro lugar, a sua lei maior. A nossa lei maior. E Lula pode ser preso de novo? Pode, se passado por todos os trâmites, passado todas as fases recursais, e ele, ao final, for declarado culpado, sem mais nenhum recurso que possa ser interposto, ele poderá ser preso, sim, porque ele, como qualquer cidadão, ninguém está acima da lei. Ele, qualquer um, poderá ser preso. Ele pode, se ele for condenado em trânsito e julgado através do último recurso. Fora disso, não tem como. Mas ele não como. já cumpriu aí um terço? Sim. Hein? Não, com relação a este processo, ele pode não votar a ser preso, porque ele já tem direito à progressão de regime, mas existem outros processos que passarão por esse caminho, agora sim, obedecendo à Constituição, que pode desaguar adiante numa prisão. Aí sim, não, esse que ele foi solto agora, não é porque, vamos dizer assim, a Constituição, no momento que eles interpretaram errado, previa, agora não prevê, não pode mais. É porque a própria lei de execução penal, que a gente chama de LEP, diz que o preso que cumpriu X tempo da pena tem direito à progressão de regime. Vai para o regime semiaberto, depois vai para o regime aberto, até concluir o cumprimento de sua pena, por essa razão. Mas aí já é outra história, certo? Agora, ele pode ser preso, ele responde a outro processo, vai ser julgado, inclusive se adiantou lá a questão do sítio de Atibaia, para julgá-lo agora no dia 27 de novembro. Exatamente por quê? Porque se tivesse valendo a prisão em segunda instância, ele ia ser preso de novo por essa decisão. Só que agora não pode mais, porque depois daí vai recorrer ao STJ, depois ao STF, e Lula, como qualquer cidadão, tem o direito a todos os recursos. Aí os desembargadores do TRF da 4ª Região não vão ter o prazer de expedir, como eles expediram, porque ali foi uma expedição ideológica, política de prender Lula, porque toda essa confusão toda perante a Constituição é por causa de Lula. Se não existisse Lula, nem a população, nem ninguém estava aí para isso. Todo alvoroço é por causa de Lula, que é um homem que tem a expressão que tem no país. Ninguém pode negar. Então, Lula é a favor de Lula livre? Sou a favor de Lula livre, porque a prisão dele, para mim, o processo dele foi completamente viciado e deve ser, ao meu ver, anulado, porque o juiz não pode se macunar com a acusação para, inclusive, forjar provas para prender Lula com finalidade política, como foi de Bolsonaro ganhar a eleição, e ainda ele foi premiado, que eu não chamo nem prêmio, que hoje ele está se vendo rodado, e é bem feito que ele pague, porque ele deixar de ser parcial, dele deixar de ser parcial como ele foi
para ser ministro. Foi tudo um acordo. É uma forja, é uma farsa. Foi forjada, é uma farsa. Eu não posso concordar com isso. Eu gosto das minhas coisas transparentes e sou a favor da lei, da legalidade, da plenitude do cumprimento das leis desse país. Seja Maravilha. quem for. Branco, preto, azul, amarelo, rico, pobre, homem, mulher, pouco importa, porque a Constituição Federal já diz todos são iguais perante a lei. Portanto, Doutora eu não Lia. sou eu que vou dizer que são diferentes. Pena que já estamos chegando ao final do nosso programa. Olha, Aulinei Quem é Xande? Xande, gente finíssima. Annelice também. Vocês, muito obrigado. E o nosso amigo Vivaldo do Chaveiro Aliança, que é o nosso assessor. E Araci, Dona Araci. Bom, suas considerações finais, Alessandro, sobre essa experiência aqui em nosso Olha, programa. minha primeira vez aqui em um estúdio, na verdade, eu fiquei muito feliz de ter participado e agradecer ao Linei, que é o meu contador, e ele que... Foi a Aulinei quem me apresentou, o seu contador, ele tá ligado. Isso. Esse é o melhor contador da Bahia. Muito obrigado. E para mim foi maravilhoso estar aqui hoje. Muito obrigado. Maravilha. Adriele, suas considerações finais. Agradecer a todos os ouvintes, a todos da banca. A gente aprende sempre muito aqui no Cidadania, Direitos e Deveres. E falar que se você ouviu alguma coisa importante, compartilhe a live, compartilhe para sua família, seus amigos. Sempre tem alguma coisa que vai servir para alguém. As perguntas daqui são sempre bem respondidas e ajudam no cotidiano da gente, né? E doutora Lia, o que você acha dela aí? Doutora Lia é excelente, uma profissional assim que eu fico aqui só aprendendo bastante. Por isso que eu falo, as pessoas precisam compartilhar. Porque assim como eu aprendo e levo isso para a minha vida, acho que muita gente pode estar precisando dessas orientações que a doutora Lia dá aqui durante o programa, respondendo as perguntas. E ela é uma profissional assim, excelente. João do Gás, agora ele é fitness. É fitness? Fitness. É fitness. E aí, suas Eu quero considerações? agradecer pela oportunidade mais uma vez, né? É sempre bom estar aqui perto de vocês, né? Nessa advogada aqui que, sem palavra, para mim é um orgulho sentar. E toda vez que eu venho, eu sempre fico do lado dela. Aí eu me sinto feliz e honrado com isso. E quero dizer a todos vocês que guarde bem esse nome aí, João do Gás. Vem novidade aí, tá vindo mais uma festa beneficente aí. Eu vou voltar aqui para poder passar para vocês. E se vocês precisarem de gás, é só ligar 3631, é a Brasil Gás, e pedir para João do Gás entregar com toda a alegria e carinho que eu tenho. Muito obrigado a todos aí e um bom dia. Valeu. Suas considerações, porque você é quem pilota aqui o jogo. Pronto, agradecemos. É o técnico. Estamos aqui firmes e fortes e à disposição de todos. Valeu. Pessoal, pensa em tudo que foi Eu dito não aqui. falei. Olha, porque já falaram tanto em você que... Eu tenho que agradecer, inclusive, as palavras elogiosas aqui proferidas pelos membros da bancada. Muito obrigada a todos vocês. Agradecer a audiência dos ouvintes e dizer que é uma grande oportunidade que eu tenho pessoalmente em poder colaborar de alguma forma com a comunidade onde eu estou inserida, que é a comunidade de Santo Antônio de Jesus e região. Mais especificamente, Santo Antônio de Jesus, porque eu sou, graças a Deus, santo antoniense e tenho um carinho muito grande por essa gente que sofre, que batalha, que luta, pelas mulheres que são aí pai e mãe ao mesmo tempo. Enfim, a luta do povo santo antoniense que precisa ter dignidade, ter seu emprego, ter sua vida organizada, poder colocar seus filhos nas escolas, ter emprego, ter saúde, ter tudo que o ser humano precisa e que a nossa Carta Maior, a nossa Constituição, garante que é obrigação do Estado, aquele Estado lato sensu, prover. Então, para mim é sempre bom ter a oportunidade de usar os microfones da Rádio Andaiá, que é uma rádio de grande respeito, de grande penetração em muitos lugares, em distâncias longínquas, na verdade, e poder colaborar com toda essa gente. Um grande abraço e um final de semana maravilhoso a todos e a todas. Pense em tudo que foi dito aqui. Um forte abraço. Fique com Deus Todo-Poderoso. Um beijo para quem gostou e dois quem não gostou. Programa Cidadania, Direitos e Deveres.